Fala galera, estamos aqui para mais um episódio aqui no canal Papo com Leão. E hoje o Papo com Leão é sobre lesões no esporte, mais especificamente prevenção de lesão no esporte. Então, se você quer saber tudo sobre esse assunto, fica ligadinho comigo nesse vídeo. E é claro, compartilha ele aí para todo mundo que precisa saber sobre esse assunto. E não esqueça de deixar o seu like, de ativar o sininho e, se ainda não está inscrito, se inscrever aqui no canal. Então vamos lá, porque hoje vamos entender tudo sobre prevenção de lesão nos esportes. E você vai se surpreender com o conteúdo de hoje. Então vamos nós. Quando falamos de prevenção de lesões no esporte, primeiro a gente precisa identificar no esporte que você quer prevenir lesão, que tipos de lesões são mais comuns, né? Então quando a gente pensa, por exemplo, no futebol, logo a gente lembra das lesões de joelho, lesão de ligamento cruzado, lesão de menisco, das lesões musculares, né? Algumas lesões de tornozelo. Pois é, quando a gente vai para o voleibol, a gente pensa nas lesões de ombro, lesões de tornozelo, né? E assim a gente pode ir viajando aí por diversos esportes. Mas é muito importante que, como um primeiro passo, você que vá trabalhar com prevenção de lesões em qualquer esporte, entenda muito daquele esporte. Entenda muito dos seus fundamentos, da sua composição tática e principalmente das ações biomecânicas de cada atleta em sua partida, disputando os seus jogos. E mais ainda, pensar em cada posição de cada atleta, se a gente fala dos esportes coletivos. A prevenção de lesão de um atacante é completamente diferente da prevenção de lesão de um lateral no futebol, por exemplo. E assim vai também para todos os esportes. No basquetebol, a prevenção de lesão do pivô vai ser completamente diferente da prevenção de lesão do armador. Então, maravilha, entenda do esporte. Se ele for um esporte coletivo, entenda a função de cada jogador em sua posição. Se for um esporte individual, claro, as características específicas daquele esporte. Maravilha! A partir daí, você começa a ver quais as lesões têm maior incidência naquele esporte. Você pode fazer isso de duas formas. Você pode fazer isso através da pesquisa de artigos relacionados a lesões no esporte que você está atuando, e você também pode fazer isso através de uma análise aí nos treinamentos e nos jogos daquela equipe ou daquele atleta que você acompanha na prevenção, fazendo uma possível análise dos perigos que podem acontecer em determinados movimentos naquele esporte. Bom, agora que você já sabe por onde começar, vamos entender agora como atuar na lesão, ou melhor, na prevenção de lesão. Beleza, Leão, eu já entendi que eu tenho que entender do esporte, que eu tenho que entender da posição se for um esporte coletivo ou das características se for um esporte individual. E daí? A partir daí? Bom, a partir daí você vai pegar toda essa pesquisa e esse conhecimento que você adquiriu e vai pensar em exercícios preventivos para aquele determinado movimento. Vou dar um exemplo específico. Você precisa pensar nessa palavra, especificidade. Isso tem que ser muito explorado quando se fala de prevenção de lesões. Então vamos pensar no lateral direito de um time de futebol. Bom, uma das questões importantes é que esse lateral direito ele tem lá como característica atingir uma alta velocidade para chegar na linha de fundo, posicionar o seu corpo e realizar um cruzamento batendo na bola. Normalmente ele vai apoiar e frear o movimento com a perna esquerda para bater na bola com a perna direita. Esse movimento de frenagem, ele requer alguns tipos de contração diferente ali da musculatura do quadríceps, da musculatura dos iscos, para segurar justamente aquela gaveta anterior que, por exemplo, associada a uma carga, um empurrão, né, de alguém que vem na marcação ali, poderia gerar uma lesão de ligamento cruzado anterior pela gaveta anterior. Então, o que você precisa fazer? Bom, você precisa pensar em exercícios ali que vão desempenhar o papel de frenagem dos músculos, seja na fase concêntrica e na fase excêntrica, dos músculos que participam desse movimento, como eu falei, do quadríceps, dos isquios tibiais, dos gastrocnêmios, né? E aí, além disso,
o equilíbrio para se posicionar e bater com qualidade na bola para fazer o cruzamento. A partir daí que você vai fazer um trabalho de fortalecimento desses músculos, você vai começar a tornar isso cada vez mais próximo da realidade. Botar alguém para chegar junto na marcação, alguém para uma disputa ombro a ombro e na hora da frenagem deslocar. Percebe a diferença? Isso é muito diferente do que pegar lá e treinar o quadríceps na fase concêntrica e excêntrica na cadeira extensora, treinar os isquios lá na sala de musculação. A gente está falando de um trabalho muscular específico de frenagem para o lateral em sua perna esquerda no ato de cruzar a bola. Pense nisso e vamos entender agora como finalizar isso numa periodização interessante. Bom, você já deve ter percebido que a ideia desse vídeo é usar um exemplo para te dar a ideia de como você deve proceder no esporte pelo qual você atua, né? Se você atua na natação, no voleibol, no basquete, no handebol, no judô, enfim, para que você consiga adaptar ao seu esporte. Então, estou te ensinando a pensar a prevenção de lesão e não vou, obviamente, imagina o tamanho do vídeo que seria se eu fosse falar de cada lesão de cada esporte. Mas vamos seguir nesse raciocínio. Você já entendeu o que deve fazer. Mas para periodizar esse treino, você precisa pensar em algo gradativo, tá? Então, antes de chegar naquela fase final que eu falei lá no exemplo que eu dei sobre o lateral direito, você vai precisar primeiro fortalecer essa musculatura de quadríceps, isquios, gastrocnêmio, tibial anterior. E esse fortalecimento ele pode ser um fortalecimento global, ele pode ser um fortalecimento na academia, usando os equipamentos, mas você vai fortalecer de maneira excêntrica, concêntrica, você vai fortalecer isometricamente. Ok, Leão, já estou com esses músculos fortes. A gente passa para uma etapa onde a gente começa a fazer o trabalho de frenagem específico. Então agora eu vou fazer um trabalho de frenagem ainda sem o deslocamento completo. E isso vai fazer com que eu tenha ali uma evolução específica dessa musculatura que precisa fazer o movimento de frenagem. A partir daí, eu começo e posso e devo implementar a velocidade associada à frenagem. Isso vai entrar lá na minha periodização como uma terceira etapa. Numa quarta etapa, eu começo a inserir a bola chegando para ele efetuar o movimento de cruzamento. Então ele vai realizar a frenagem ali dentro da realidade do jogo. A partir daí, eu sigo para uma outra etapa agora com marcação, alguém chegando junto com ele e de alguma maneira o deslocando para que ele realize o cruzamento. Percebe que a sequência ela vai acontecendo de maneira pedagógica, do mais fácil ao do mais difícil, e isso não é importante só para o resultado. É claro que isso vai te dar um resultado melhor, vai te dar um resultado evolutivo, mas ela também é importante para a segurança do treino. Já pensou como seria ruim você lesionar prevenindo lesão? Então, pois é, você precisa respeitar essa sequência para que você consiga prevenir de maneira eficiente e sem colocar seu atleta em risco. E aí, galera? E aí, meus leões e leoas? Gostaram do conteúdo? Se sim, então curte, compartilha. Se ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho, porque toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal Papo com Leão. E é claro, compartilha esse vídeo para o maior número de profissionais, estudantes de educação física e até mesmo atletas que querem entender de prevenção de lesão. Além disso, se você quiser saber mais sobre esse assunto e sobre vários outros assuntos que envolvem lesões, você não pode deixar de me acompanhar também no meu Instagram, no @leão_daniel. Então, muito obrigado pela presença. Quarta-feira que vem tem mais e aquele abraço do Leão. Valeu, galera querida.